E aí, tudo bem? Mais uma vez, estamos aqui no Master Juris, nosso módulo de língua portuguesa, o nosso módulo voltado mais para morfologia agora. Chegando ao final, com questões sobre conjunções e conectivos. Paramos no outro vídeo na questão 25, agora 26, para fecharmos em definitivo. Vamos lá. A conjunção destacada, essa é uma questão da FUNCAB, em a volta do vendedeiro era uma nuvem de pios, tantos que faziam mexer as janelas. Molezinha, molezinha, circulam tantos aí, cara, circula aí, circulou tantos. Você já sabe que após tão, tal, tamanho e tanto, claros ou ocultos, os 4 T's, reforçando a ideia, este que é uma conjunção subordinativa adverbial consecutiva. O que a Banga falou é que a conjunção destacada inicia uma oração e contextualmente atribui-lhe valor de consequência, valor consecutivo, resposta letra A, 27. Sobre os elementos destacados do fragmento, em verdade, seu astro não era o sol, nem seu país não era a vida. Leia as afirmativas. A expressão em verdade, então aqui temos mais de um assunto, né? A expressão em verdade pode ser substituída sem alteração de sentido por com efeito. Lá no dicionário Aulete, com efeito é igual a sem dúvida, confirmando consequência verdadeira de fato ou ideia anterior. Disseram que ela é eficiente. Com efeito, seu trabalho o demonstra, sem dúvida, em verdade. Portanto, o item 1 está correto. Como nós somos concurseiros, nós eliminamos a B e a E, porque nelas não há o item 1. Vamos então ao item 2. Era o sol. Formam o predicado verbal da primeira oração. Vamos ao quadro, uma revisão. No predicado nominal, o que nós temos? Um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. No predicado verbal, isso aqui, ó, questão da FUNCAB de nível superior de 2016, falando de tipos de predicado, ó, retrô. Que eu tenho um verbo significativo, que é isso? Transitivo direto, indireto, direto e indireto, ou verbo intransitivo. Vou colocar mais uma coisinha aqui, não. No predicado verbo nominal, temos transitivo direto, tudo isso aqui de novo. Mas temos, além disso, um predicativo, que pode ser do sujeito ou do objeto, certo? Lá, do sujeito. Neste contexto, qual é a visão? Era, vamos voltar aqui a questão? Isso, era o sol. O verbo ser é de ligação. Então, seu astro não era o sol. Seu astro, sujeito, não era um verbo de ligação, o sol, predicativo do sujeito. Sendo assim, é predicado nominal. Nem seu país, então item 2 não presta. Então, ficamos, portanto, aqui... Quase que eu falei então, portanto, hein? Quase, hein? Me controlei, hein? Então, eliminamos o item 2, ficamos com a letra A ou a letra D, D de dado, né? A ou D. Por último, nem, no contexto, é uma conjunção coordenativa. Vamos reler. Em verdade, seu astro não era o sol, nem seu país não era a vida. Então, e não. O nem é igual a e não. Ideia de adição, adição negativa, está correto. O item 3. 1 e 3 estão corretos. 27, letra A. 28. Assinale a alternativa que mostra um período cuja segunda oração tem valor adverbial em relação à primeira. Essa aqui é uma questão que me remete àquele quadrinho lá do início da apostila. Aquele quadrinho com as principais conjunções. Se aquele quer uma ideia adverbial, com as principais conjunções adverbiais. Lembram? C6 mais FTP. 6 conjunções com C,
condicionais, conformativas, causais, consecutivas, comparativas, concessivas, vocês falei com vocês, e FTP, finais, temporais, proporcionais. São as conjunções subordinativas adverbiais, porque eu também tenho as subordinativas integrantes, que e se, que integram uma oração a outra e introduzem orações subordinadas substantivas. Revisão. Para fechar então, vamos lá. Quando ela chegou, o público vaiou muito. Se eles querem uma oração que tem valor adverbial em relação à primeira, o público vaiou muito, não. O público vaiou muito, houve uma inversão aqui. Quando ela chegou é que tem valor adverbial de tempo. E a que vem depois seria a oração principal, porque quando é uma conjunção subordinativa adverbial temporal. B. Segundo dispõe o contrato de acordo com conformativa, ou seja, de novo, a adverbial está no início. Admitia-se que a construção não ficasse terminada a tempo. Admitia-se isso era admitido. Se o que é igual a isso, a oração que tem o que é igual a isso, conjunção integrante, a oração não é adverbial, mas sim substantiva. Ainda que não tragam o nosso almoço, ainda que, é uma expressão concessiva, só que começou o período, eles querem depois, sobrou a letra E, o espanto da plateia aumentava à medida que, a proporção que, à medida que é uma ideia de proporção, ou seja, uma ideia proporcional, resposta letra E. 29, também FGV, uma manchete do Estado de São Paulo, de 2017, dizia o seguinte: atentados contra cristãos matam 44 no Egito e país decreta emergência. As duas orações desse período mantêm entre si a seguinte relação lógica: atentados contra cristãos matam 44 no Egito e país decreta emergência. Quer aparecer? O Celso Cunha, não só o Celso Cunha, mas assim, os gramáticos mostram a conjunção E com outros valores semânticos que não só o valor de adição, com a ideia de oposição ao contraste, igual a porém, igual a mais, com a ideia de consequência, causa e efeito, com a ideia de conclusão. Celso Cunha mostra isso, e algumas bancas estão usando isso. A Consulplan fez recentemente um concurso lá de Friburgo, em que no título aparecia o E, e pediram onde havia o mesmo valor semântico. Isso está voltando ao concurso público. O valor semântico da conjunção E que vai além do valor de adição. Vamos voltar? Letra A é a resposta correta. Causa e efeito ou causa e consequência. Atentados contra cristãos causaram o quê? País decreta emergência. Então, esses atentados matam tantas pessoas no Egito e, consequentemente, né, essa ideia, o país decreta emergência. Resposta letra A, causa e efeito ou causa e consequência. 30. Há quem diga, com um humor menos macabro que de mau gosto, que ela leva afivelada uma espécie de sorriso permanente, mas isso não é verdade. É uma questão, falei memória que esse texto aqui fala sobre a morte. Com relação aos componentes destacados do trecho, é correto afirmar que mas inicia uma oração subordinada concessiva. Olha aí, já falando de orações. Mas inicia uma oração, olha só, quem diga com humor menos macabro que de mau gosto, que ela leva a fivelada numa fivelada, né? Mas, se mais é igual a porém, mas, então aqui nós temos uma oração coordenada, sindética, porque apareceu a conjunção adversativa. Não é a resposta correta, letra A. B. Essa é a 30, né? B. Isso é um pronome adjetivo demonstrativo. Vamos ver. Vamos ver a B. Mas isso não é verdade. Isso não acompanha nenhum substantivo. Então é pronome
substantivo. Se você esqueceu a lógica, qual é? Quando um pronome, olha aí, junto ao nome ou substitui o nome. Quando um pronome acompanhar um substantivo ou equivalente dele, temos um pronome adjetivo. Quando o pronome substituir, temos um pronome que substitui, olha o bizu, substantivo. Acompanhou, olha o A, adjetivo. Substituiu, substantivo. Ok? Vamos ver? Ali o pronome é substantivo demonstrativo. C. A palavra que, em todas as ocorrências, é uma conjunção integrante. Começou assim, dá logo medo, cara. Todas, sempre, eu tenho maior medo. Há quem diga com humor menos macabro que de mau gosto, do que de mau gosto, se que é uma expressão comparativa, é uma conjunção comparativa. Já matou a letra C. Então, há quem diga que de mau gosto, que ela... Então, há quem diga isso. O segundo que é conjunção integrante. Letra D. Permanente é um adjetivo. Olha aí. Sorriso permanente. Resposta tranquila. Você ficou ali procurando várias coisas difíceis. Era só isso. Permanente qualifica. O sorriso é adjetivo. Porque as pessoas pensam logo aqui em advérbio. Por quê? Ah, não, mas permanente parece que não é de tempo. Mas põe no plural. Sorrisos permanentes. Advérbio não vai ao plural. Essa relação é com o substantivo. Se fosse permanentemente, aí seria um advérbio. Aqui é adjetivo, sobrou letra E. A palavra verdade é sintaticamente advérbio. Dois erros, já num só. Sintaticamente não seria advérbio, sintaticamente seria função, se é objeto direto, indireto, sujeito, predicativo. Se é advérbio, seria morfologicamente, mas também não é advérbio. Verdade é substantivo. E a última questão, a derradeira questão, com fronteiras cívicas que não podem ser ultrapassadas. Deixei por último a questão mais fácil, para dar uma moral ao seu coração, hein? A palavra que refere-se ao parágrafo anterior. B. Anuncia o que será apresentado. C. Retoma a expressão fronteiras cívicas. D. Funciona como um conectivo correspondendo a uma conjunção integrante. Então teria que ser igual a isso. A oração é igual a isso. E expressa a ideia de causa. Vamos lá. Isso aqui é só um fragmento pequenininho mesmo. Com fronteiras cívicas que não podem ser, as quais não podem ser ultrapassadas, o que se refere a fronteiras cívicas. Molezinha, molezinha, resposta número 31, letra C. E é isso, jovens. Quero aparecer. Já com saudades, chegamos ao final desse módulo, mas o que é importante é que vocês continuem fazendo exercícios, questões, porque um mês longe dessa língua é um mundo, né? Estudem, jovens, estudem, porque só o conhecimento traz o poder. Um abraço, foi muito bom estar aqui com vocês no Master Juris, fazendo esse módulo. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Eu sou André Moraes, não esqueçam.